A névoa densa se agarrava à rodovia como um fantasma, engolfando a BR-116 em um manto gélido que me deixava inquieto. Era quase 1 hora da madrugada. A lua, escondida atrás de nuvens escuras, mal iluminava o asfalto rachado, repleto de crateras e buracos que me obrigavam a diminuir a velocidade. O rádio do caminhão, meu único companheiro naquela noite, tocava uma música sertaneja melancólica, com melodias tristes e letras sobre saudade e desencontros. Era a trilha sonora perfeita para o meu estado de espírito, marcado por uma sensação de isolamento e medo que se intensificava a cada quilômetro percorrido. A névoa densa se agarrava à rodovia como um fantasma, engolfando a BR-116 em um manto gélido que me deixava inquieto. Era quase 1 hora da madrugada. A lua, escondida atrás de nuvens escuras, mal iluminava o asfalto rachado, repleto de crateras e buracos que me obrigavam a diminuir a velocidade. O rádio do caminhão, meu único companheiro naquela noite, tocava uma música sertaneja melancólica, com melodias tristes e letras sobre saudade e desencontros. Era a trilha sonora perfeita para o meu estado de espírito, marcado por uma sensação de isolamento e medo que se intensificava a cada quilômetro percorrido. A viagem, que deveria ser tranquila, tinha se transformado num pesadelo desde que cruzei a fronteira do Paraná com o Rio Grande do Sul. A sensação de estar sendo observado, a presença constante de algo que não conseguia identificar, me perseguia. A cada curva da estrada, o medo se intensificava. Um nó apertava meu estômago e meu coração batia como um martelão. No início, atribuía a sensação de pavor ao cansaço e à solidão da estrada. Mas à medida que a noite avançava, a paranoia se apoderava de mim, alimentando pensamentos sombrios. Era como se um olhar frio e penetrante me acompanhasse, observando meus movimentos, minhas fraquezas, meus medos. De repente, um estrondo surdo, metálico, me arrancou dos meus pensamentos. O caminhão, sem controle, bateu com força em um obstáculo invisível. Um grito de pavor escapou dos meus lábios, enquanto meu corpo se projetava para frente, batendo com força no volantém. A visão embaçada por um suor frio, só conseguia distinguir a fumaça que subia do capô, sinal de um incêndio iminente. Com dificuldade, abri a porta e saí do caminhão. O cheiro de óleo queimando preenchia o ar, e o motor, em chamas, liberava um calor escaldante que me obrigava a recuar. No entanto, um sentimento de terror me prendeu ali, me impedindo de fugir. Olhei para a estrada e me arrepiei. A névoa, que antes era densa e opaca, agora se dissipou, revelando uma cena grotesca. Na pista, quase engolido pela fumaça e pelas chamas, jazia um corpo mutilado, com membros retorcidos e sangue coagulado em volta. O impacto do meu caminhão havia partido o corpo em 2, criando uma imagem grotesca que jamais conseguiria apagar da minha mente. Um grito de horror escapou dos meus lábios, mas foi abafado pela tosse que me invadiu. A fumaça do caminhão, agora mais densa, entrava pelas minhas narinas, queimando minha garganta. O medo me paralisou. As pernas tremiam e eu me sentia fraco, impotente diante do horror que se desenrolava diante dos meus olhos. Aquele corpo, sem vida, sem identidade, era a prova de um crime hediondo, um ato de brutalidade que me deixou em estado de choque. Nesse momento, a figura de um homem surgiu da névoa. Alto e magro, com um chapéu de aba larga cobrindo seu rosto, ele se aproximou do meu caminhão, caminhando com passos firmes e silenciosos. "Você fez isso?" ele perguntou, sua voz grave e rouca, quase um sussurro que me arrepiou. Não consegui responder. Minha boca se abriu, mas as palavras se recusaram a sair. O medo, a culpa e a confusão se misturavam dentro de mim, me deixando atordoado e sem reação. "Você matou ele?"
ele repetiu, desta vez com mais ênfase. Sua mão, áspera e nodosa, agarrou meu braço com força, me forçando a encarar seus olhos. Seus olhos eram escuros, profundos, como 2 poços sem fundo, cheios de uma fúria que me congelou o sangue. Você vai pagar por isso, ele sibilou, apertando meu braço com mais força. Um grito de dor escapou dos meus lábios, e eu tentei me soltar, mas seus dedos se fecharam em volta do meu braço, me deixando imobilizado. Você vai pagar, ele repetiu, agora com uma voz rouca e ameaçadora. No meu desespero, tentei me desvencilhar do seu aperto, mas ele me segurou com força inabalável. A dor era insuportável, e eu sentia que meus ossos estavam prestes a se romper. Por favor, me solta, eu implorei. A voz falha. Eu não fiz nada, eu juro. Ele me encarou, seus olhos brilhando de fúria, e disse: Você vai pagar por seus pecados, aqui e na eternidade. Com um puxão violento, ele me jogou para longe, me fazendo cair no chão com um estrondo. Você nunca mais vai esquecer essa noite, ele gritou, desaparecendo na névoa com a mesma velocidade que havia surgido. A dor, intensa e lancinante, me impediu de me levantar. Tentava entender o que havia acontecido, mas a confusão se apoderava da minha mente. O medo, a culpa, a dor física e a sensação de impotência me consumiam. Me arrastando pelo chão, cheguei ao corpo mutilado que jazia na pista. O cheiro forte de sangue e de carne queimada me fez vomitar. Meu olhar fixou-se no corpo, naquela massa informe que antes era um ser humano, um homem que, como eu, tinha sonhos, esperanças, medos. A culpa me oprimia. A sensação de ser o responsável pela morte de um ser humano me consumia por dentro. Com o corpo dilacerado pela dor e o espírito fragmentado pelo medo, me levantei e, cambaleando, voltei para a cabine do caminhão. O motor, em chamas, emitia um estrondo ensurdecedor que me lembrava da minha culpa, da minha fragilidade e da minha insignificância diante do destino. O cheiro de carne queimada e de sangue me acompanhou durante toda a viagem. A imagem do homem misterioso e a culpa pela morte daquele homem se fixaram na minha mente, me torturando, me assombrando, me condenando a uma existência marcada pelo terror. O restante da viagem foi um pesadelo. Cada curva da estrada, cada sombra na névoa, cada barulho do caminhão me lembrava da tragédia que havia vivido. A culpa me consumia, a paranoia me dominava. A cada instante, eu imaginava o homem misterioso me perseguindo, pronto para me cobrar por meu pecado. Cheguei em casa no final da tarde, esgotado, traumatizado, com a sensação de que havia atravessado o inferno. Minha mulher me recebeu com um abraço apertado, aliviada por me ver de volta. Mas o meu estado de espírito era visível. Ela percebeu a minha angústia, a minha mudança repentina de comportamento. Tentei disfarçar, mas a verdade se espreitava atrás dos meus olhos. As marcas do medo, a culpa e a dor se revelavam em cada gesto, em cada palavrão. No entanto, eu não conseguia falar sobre o que havia acontecido. O medo de ser julgado, de ser punido, me paralisava. O medo de que a história se repetisse, de que o homem misterioso voltasse para me torturar, me silenciava. Então, decidi guardar o segredo, enterrar o pesadelo dentro de mim, escondido em um canto da minha alma. Mas a cada noite o pesadelo voltava, me atormentando, me arrancando do sono. O fantasma do homem misterioso, a culpa pela morte do desconhecido, o medo de ser punido, se juntavam em um tormento incessante. As noites se tornaram um inferno, um ciclo de pesadelos e de angústia que me dilacerava por dentro. Em um ato de desespero, procurei um padre, um homem de Deus, para me confessar, para aliviar a culpa que me corroía. Ele me ouviu com atenção, mas seu olhar era de pena e de desaprovação. Meu filho, você precisa se perdoar, ele disse.
com uma voz suave e acolhedora. Deus é misericordioso. Ele te perdoará se você se arrepender verdadeiramente de seus pecados. Seus conselhos, embora sinceros, não me trouxeram paz. O peso da culpa continuava a me oprimir, me impedindo de encontrar o perdão. A culpa me acompanhava em todos os meus passos. Eu via o rosto do homem misterioso em cada sombra, em cada pessoa que cruzava meu caminho. Ouvia sua voz rouca em cada barulho, em cada silência. O medo se tornou meu companheiro inseparável. As noites se tornaram um suplício. O medo da escuridão, do silêncio, da solidão me impedia de dormir. Eu passava as noites em claro, assombrado pelos pesadelos, tormentado pela culpa. Eu me tornei um prisioneiro da minha própria mente, aprisionado em um ciclo de horror que me consumia por dentro. Um dia, decidi voltar para a BR-116, o local do meu crime, o palco do meu pesadelão. Eu precisava enfrentar o meu passado, confrontar meus fantasmas. A viagem foi um ato de expiação, um mergulho no meu próprio inferno. A cada quilômetro percorrido, o medo me consumia, a culpa me oprimia. Cheguei ao local do acidente, um trecho da estrada marcado pela tragédia, pela dor e pela morte. O cheiro de óleo queimado, a visão do asfalto rachado, me fizeram reviver o pesadelo. O medo me paralisou. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, uma lembrança cruel daquela noite. Com o corpo tremendo, os pés pesados, me ajoelhei no asfalto. Perdão, eu sussurrei, a voz rouca, quase inaudível. Eu não quis fazer isso. Eu peço perdão. As palavras, cheias de arrependimento, eram uma tentativa de aliviar o peso da culpa que me oprimia. Mas a sensação de que não havia nada a fazer, de que a culpa me acompanharia para sempre, me consumiu. Naquele momento, me senti impotente diante da tragédia, da dor e da morte. O cheiro de terra vermelha e de mato seco preenchia o ar, uma mistura característica do interior do Nordeste. O sol escaldante, típico da região, me obrigava a manter os olhos fixos na estrada, evitando o brilho ofuscante que me cegava. A BR-110, uma longa e sinuosa faixa de asfalto que cortava o sertão, se esticava diante de mim como uma serpente, serpenteando por entre montanhas áridas e vales desolados. Era o meu terceiro dia de viagem, e eu já senti o peso da solidão. A paisagem monótona e desértica, a falta de comunicação, a imensidão do sertão me deixavam inquieto. A cada quilômetro percorrido, a sensação de isolamento se intensificava, me tornando cada vez mais vulnerável às histórias fantasmagóricas que circulavam pelas estradas do Nordeste. Os outros caminhoneiros, com quem eu partilhava o café da manhã nos postos de gasolina, contavam histórias de fantasmas, lobisomens, aparições e fenômenos inexplicáveis. Histórias que me deixavam desconfiado, mas que eu preferia ignorar, afastando os pensamentos que me perturbavam. No entanto, o medo se espreitava no meu subconsciente, uma sombra que me perseguia a cada curva da estrada. As histórias se misturavam à realidade, e eu me sentia cada vez mais inquieto, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr, tinha que atravessar um trecho conhecido como Curva do Diabo, uma região onde o asfalto se estreitava. As curvas eram fechadas e perigosas, e a névoa densa se acumulava à noite, criando um clima de mistério e terror. Os outros caminhoneiros me alertavam para o perigo, contando histórias de caminhões que sumiam na névoa, de pessoas que desapareciam sem deixar vestígios, de aparições assustadoras que assombravam o local. Eu tentava ignorar os conselhos, mas o medo me paralisava, me deixando em estado de alerta. À medida que o sol se punha, a névoa se espalhava pela estrada, enrolando a BR-110 em um manto branco e opaco. O clima se tornava pesado, o silêncio era ensurdecedor e a sensação de isolamento me oprimia. A cada curva,
Meu coração batia mais forte. A mão apertava o volante com força e meus olhos procuravam por qualquer sinal de perigo. A paranoia me consumia, me fazendo ver fantasmas em cada sombra, ouvir sussurros em cada barulhão. No entanto, a névoa era tão densa que mal conseguia enxergar a estrada. O vento forte e gélido me gelava os ossos, e a sensação de estar sendo observado, de estar sendo perseguido, me consumia por dentro. De repente, a névoa se dissipou, revelando uma figura alta e esguia, com um chapéu de aba larga cobrindo seu rosto. A figura, vestida de preto, estava parada no meio da estrada, seu olhar fixo em mim. Atravessar o olhar daquele ser me congelou o sangue. Era como se ele pudesse ler meus pensamentos, conhecer meus medos. Seus olhos, brilhantes como brasas, me encaravam com uma intensidade que me deixou paralisado. O caminhão sem controle se aproximou da figura, que não se moveu, não piscou, não fez o menor gesto de se retirar do meu caminho. No último instante, antes do impacto, o caminhão freou com violência. Os pneus deslizaram pelo asfalto, soltando um cheiro de borracha queimada. A figura desapareceu na névoa, como se fosse um fantasma, um espectro que se alimentava do medo humano. No entanto, a sensação de estar sendo observado, a presença daquele ser, ainda me acompanhava. A estrada, que antes me fascinava, agora me aterrorizava. A névoa, que antes me hipnotizava, agora me enchia de medo. A curva do diabo, que antes era um lugar qualquer, agora se transformara em um lugar de terror, um portal para o inferno, onde o medo se tornava real. A cada viagem, a cada vez que passava pela curva do diabo, o medo me paralisava, me fazendo lembrar da figura misteriosa, daquele olhar penetrante, daquele momento de terror. E a cada viagem, a sensação de que a curva do diabo era um lugar amaldiçoado, um portal para o inferno, se intensificava. Mas, em uma viagem, decidi confrontar meus medos. Eu queria entender o que havia acontecido. Quem era o homem da névoa? Por que ele me perseguia? A figura desapareceu na névoa, como se fosse um fantasma, um espectro que se alimentava do medo humano. No entanto, a sensação de estar sendo observado, a presença daquele ser, ainda me acompanhava. A estrada, que antes me fascinava, agora me aterrorizava. A névoa, que antes me hipnotizava, agora me enchia de medo. A curva do diabo, que antes era um lugar qualquer, agora se transformara em um lugar de terror, um portal para o inferno, onde o medo se tornava real. A cada viagem, a cada vez que passava pela curva do diabo, o medo me paralisava, me fazendo lembrar da figura misteriosa, daquele olhar penetrante, daquele momento de terror. E a cada viagem, a sensação de que a curva do diabo era um lugar amaldiçoado, um portal para o inferno, se intensificava. Mas, em uma viagem, decidi confrontar meus medos. Eu queria entender o que havia acontecido. Quem era o homem da névoa? Por que ele me perseguia? Cheguei à curva do diabo ao final da tarde, quando o sol começava a se pôr. E a névoa, como um fantasma, se espalhava pela estrada. O clima era pesado, o silêncio era ensurdecedor, e a sensação de isolamento me oprimia. Respirei fundo e continuei. O medo me consumia, mas eu estava decidido a enfrentar meus fantasmas. Atravessar a curva do diabo foi uma experiência surreal. O vento gélido me gelava os ossos e a névoa densa me cegava. A sensação de estar sendo observado, de estar sendo perseguido, me consumia por dentro. De repente, a névoa se dissipou e eu vi a figura do homem misterioso, parada no meio da estrada, com o mesmo olhar penetrante. O caminhão, sem controle, se aproximou da figura, que não se moveu, não piscou, não fez o menor gesto de se retirar do meu caminho. No último instante, antes do impacto, friei com força, os pneus deslizaram pelo asfalto e o caminhão parou a poucos centímetros da figura. A figura não se moveu. Seus olhos,
brilhantes como brasas, me encaravam com uma intensidade que me deixou paralisado. Então, ele abriu a boca e sua voz rouca e ameaçadora ecoou no silêncio da noite. "Você tem medo?" ele perguntou. Eu não consegui responder. O medo me paralisou. "Eu sei que você tem medo", ele disse, com um sorriso cruel. "Mas não se preocupe. Eu não quero te machucar. Eu só quero te mostrar algo." Ele se aproximou do caminhão, sua sombra se esticando como um tentáculo, e apontou para a névoa que se acumulava no horizonte. Ele apontou para a névoa que se acumulava no horizonte e disse: "Ali no coração da névoa está o que você busca, a resposta para o que te assombra." A curiosidade finalmente superou o medo. Aquele homem, com seus olhos brilhantes como brasas, me fascinava e me aterrorizava ao mesmo tempo. "O que você quer me mostrar?" perguntei, a voz trêmula. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça, como se confirmando que eu já sabia a resposta. Hesitante, eu coloquei o caminhão em marcha lenta, seguindo o homem que caminhava para dentro da névoa. A sensação era de estar entrando em um pesadelo. A névoa, fria e densa, envolveu o caminhão, obscurecendo a estrada. A figura do homem se tornou cada vez mais tênue, até desaparecer por completo. Conduzi o caminhão com cautela, as mãos tremendo no volante. A sensação de estar sendo observado, de estar sendo perseguido, me consumia por dentro. De repente, o caminhão tremeu, como se tivesse passado por um buraco. A névoa se dissipou e eu vi a estrada, agora deserta. A sensação de alívio foi tão intensa quanto o medo que sentia. Mas, quando olhei para o retrovisor, a névoa se fechou novamente, como um véu cobrindo a estrada. E por um instante, vi uma sombra, uma figura sombria, parada na névoa, me observando. A adrenalina pulsou em minhas veias. O medo me dominou, mas também a curiosidade. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Fechei os olhos, respirei fundo e continuei seguindo a estrada. A névoa se dissipou novamente, revelando uma paisagem desolada. E no meio daquela paisagem, uma velha cabana, quase escondida pela vegetação. A porta da cabana estava aberta. Uma luz fraca emanava de dentro. E na porta, uma figura familiar. Era o homem da névoa, com o mesmo olhar penetrante. Ele fez um gesto para que eu entrasse. Eu não conseguia mais resistir. Entrei na cabana e fui recebido por um cheiro forte de madeira queimada e um silêncio sepulcral. "Bem-vindo, caminhoneiro", disse o homem, com a mesma voz rouca e ameaçadora. "Eu te esperei por muito tempo." Ele se aproximou de mim, com um sorriso cruel nos lábios. "Você veio aqui para descobrir o que te assombra, não é?" disse ele, sua voz soando como um eco no silêncio da cabana. "Eu vou te mostrar." Ele me levou para o fundo da cabana, onde havia uma mesa de madeira velha. Sobre a mesa, uma vela acesa iluminava um objeto que me deixou aterrorizado. Era um espelho, mas não um espelho comum. Era um espelho preto, e nele via a minha própria imagem, mas distorcida, maligna. "Essa é a sua verdade, caminhoneiro", disse o homem. "Você tem medo da sua própria sombra. Você tem medo do que você realmente é." Ele apontou para o espelho, e nesse instante eu vi a névoa se formando dentro dele, como se estivesse absorvendo a minha alma. "Você precisa encarar o seu medo", disse o homem. "Você precisa se libertar." O medo me dominou, mas também uma sensação de curiosidade e de desejo de saber a verdade. "O que eu devo fazer?" perguntei, a voz trêmula. "Olhe para o espelho", disse o homem. "Veja a sua verdadeira natureza. E então você terá a resposta." Eu olhei para o espelho, meus olhos encarando a imagem distorcida que me encarava de voltar. E naquele momento tudo se tornou claro.
Eu não tinha medo da névoa, eu tinha medo de mim mesmo. Eu tinha medo de reconhecer a escuridão que me assombrava por dentro. Eu estava preso a um ciclo de medo e de terror que eu mesmo criava. Eu não vou mais ter medo, disse, a voz firme, encarando a imagem no espelho. Eu vou me libertar. Ponto no. Nesse momento, a névoa dentro do espelho se dissipou, revelando a minha imagem verdadeira. Eu estava livre. O homem sorriu e, como se fosse um fantasma, desapareceu da cabana. Eu saí da cabana e voltei para a estrada, a névoa se dissipando à minha frente. A curva do diabo, que antes era um portal para o inferno, agora era apenas um trecho da estrada. O medo que me assombrava há tanto tempo havia se esvaído. Eu me tornei um caminhoneiro livre, sem medo da névoa, sem medo da curva do diabo. Eu estava livre. O vento uivava como um lobo faminto, rasgando a lona da minha carreta e chicoteando meu rosto com a fúria de 1 milhão de mosquitos. A estrada, esburacada e escura como a boca de um bicho preguiça, se estendia à minha frente, uma serpente de asfalto engolfando a noite. No céu, a lua, um disco de prata desbotado, pairava em meio a nuvens escuras e ameaçadoras. Era uma noite dessas que te fazem querer voltar para casa, para o cheiro de café e a segurança do abraço da minha mulher. Mas eu estava preso à estrada, condenado a carregar essa carga de carne congelada até o fim do mundo. O rádio tocava uma música sertaneja melancólica. A voz do cantor, rouca e triste, acompanhava a solidão que me consumia. A conversa por walkie-talkie com os outros caminhoneiros, quase sempre sobre as mesmas coisas, preço do diesel, estradas esburacadas e as mulheres que encontravam nas paradas, me cansava. A vida na estrada era um ciclo de monotonia e isolamento. Um carrossel de caminhões e postos de gasolina. Um eterno vai e vem sem destino. Estava na metade do caminho entre São Paulo e Brasília, quando uma neblina densa começou a se formar, como um véu opaco cobrindo a estrada. O vento, que antes rugia furioso, se acalmou, deixando um silêncio fúnebre pairando no ar. A temperatura caiu bruscamente, e a névoa começou a se infiltrar na cabine, um toque frio e úmido na pele. A névoa era tão densa que mal conseguia ver o capô da carreta. A velocidade caiu para um arrastar lento e incerto. Comecei a ter a sensação de que a estrada se espreitava, esperando para me engolir. Olhei para o retrovisor, esperando ver a luz fraca dos faróis de outro caminhão, mas só a névoa me encarava de volta. Um fantasma branco e opaco. O medo, como uma cobra fria, começou a se enrolar em meu peito. Senti uma pontada de pânico. O cheiro de gasolina velha e metal enferrujado me invadiu. A cada minuto que passava, a névoa se tornava mais densa, mais opaca, mais ameaçadora. Era como se a própria natureza me estivesse amedrontando, me torturando com o silêncio e a incerteza. Olhei para o painel. O velocímetro marcava 40 km/h, uma velocidade ridícula para a estrada vazia. Estava preso em uma armadilha da própria névoa, cada vez mais acuado, cada vez mais sozinho. De repente, um clarão de luz atravessou a névoa. Um farol branco e intenso me cegou por um instante. O corpo tremeu, o volante escapou das minhas mãos. A carreta saiu da pista, deslizando na grama úmida, e se chocou contra uma árvore. O impacto foi brutal. O ar foi sugado dos meus pulmões, e o som do metal retorcido ecoou na noite. Perdi a consciência por um instante, e quando voltei a meus sentidos, a primeira coisa que senti foi a dor. Uma dor lancinante que percorria todo o meu corpo. A névoa, agora mais tênue, permitia enxergar a extensão do estrago. A carreta estava amassada, o para-brisa trincado, e o cheiro de gasolina, acre e nauseante, me fez tossir. O sangue escorreu do meu nariz, pintando o volante de vermelho. Tentei sair da cabine, mas a porta estava emperrada. A dor e o medo me paralisaram. Olhei para o lado, procurando outro caminhão, o farol que me cegara.
mas não havia nada além da névoa, da estrada escura e do silêncio ameaçador. Em meio ao desespero, notei um movimento na névoa. Uma sombra se movia lentamente, aproximando-se da carreta. Comecei a bater na porta, a gritar por socorro, mas a névoa absorvia meus gritos, deixando apenas um eco abafado e desesperado. A sombra se aproximava, alta e escura, como um monstro que se alimentava de meus medos. As mãos tremiam, o corpo suava frio. O medo agora era uma entidade física, me apertando o peito, me sufocando. A sombra parou a poucos metros da carreta. Percebi que era uma figura humanoide, alta e magra, vestida com roupas rasgadas e sujas. O rosto, coberto por um capuz, era apenas um vazio escuro. A figura não falou, apenas se aproximou da carreta, as mãos erguidas, dedos longos e finos, como garraçá. Senti o cheiro de terra úmida, de sangue seco e de algo mais obscuro, uma fragrância nauseante que me encheu de repulsa. Comecei a gritar de novo, a implorar por misericórdia, mas a figura não se moveu. Apenas me encarou com seus olhos escuros e vazios. A névoa se fechou sobre nós, apagando a luz da lua e envolvendo a carreta em um abraço frio e úmido. O medo me dominou por completo, me congelando, me deixando sem forças para lutar. A figura se aproximou, seus dedos finos roçando o vidro da cabine, uma sensação fria e úmida que me arrepiou. O cheiro de terra úmida e de algo mais obscuro me invadiu, me sufocando. Então, a figura desapareceu na névoa, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo, mais assustador. O corpo tremia, a respiração era ofegante, a mente à beira do colapso. Fiquei ali na cabine da carreta, preso à escuridão e ao medo, esperando que a névoa se dissipasse, que o sol nascesse, que a estrada voltasse a ser um caminho seguro. Mas a névoa parecia eterna, como se estivesse destinada a me aprisionar para sempre. Passaram-se horas, talvez dias, talvez anos. O tempo se esvaiu, diluído na névoa que me envolvia. A comida e a água acabaram. A sede e a fome me corroíam por dentro. A dor do corpo, antes insuportável, se tornou um pano de fundo, uma lembrança distante. Só o medo permaneceu. Uma névoa densa e opaca que me cobria por completo. De repente, senti uma mão fria em meu ombro. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Virei a cabeça lentamente, os olhos encarando a névoa, o coração batendo forte no peito. Era a figura, a sombra que me assombrava, o monstro que me aprisionava. Os olhos escuros e vazios me encaravam com um olhar que me congelou a alma. A figura se aproximou, seus dedos finos roçando meu rosto. Senti um leve toque frio e úmido na pele, um cheiro nauseante de terra úmida e de algo mais obscuro. A figura abriu a boca, um sorriso sinistro, revelando dentes afiados como lâminas. E então, a voz, rouca e carregada de um ódio ancestral, me envolveu como a névoa, me penetrando até os ossos. Bem-vindo ao meu domínio, caminhoneiro. Você não é mais do mundo dos vivos. Agora, você é meu. A névoa se fechou sobre mim, me engolfando em um abraço frio e úmido. O medo finalmente me dominou por completo, me consumindo, me apagando, e a estrada, a serpente de asfalto que engolfava a noite, continuou a se esticar, infinita e escura, esperando por mais um caminhoneiro para devorar.